Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, buscando conhecer a Palavra de Deus mais, dar um mergulho nesta Palavra, conhecer este Deus tão maravilhoso, este Deus que nos fez, este Deus que cuida de nós, este Deus que nos dá vida, vida eterna, este Deus que nos salva, este Deus que nos cura, este Deus que está disponível a toda a raça humana, dizendo: vinde a mim, experimentem, provem e vejam quem é Deus. Temos conhecido o Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus único e verdadeiro, Deus triuno. O Senhor é um, apenas um, o único. E no programa de hoje conversaremos um pouco mais sobre este Deus maravilhoso em Cristo. Jesus, o pão da vida. Uau! Que significa isso? Jesus é o pão da vida. Por que ele escolheu o pão? Por que ele não escolheu uma expressão como o bolo, o biscoito, o peixe ou outro alimento, a fruta? Jesus é o pão da vida. Vamos ver o que isto significa? Deixe o seu coração aberto para Deus. Ouça a voz do Senhor e se alimente deste pão maravilhoso. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nosso Deus, este Deus maravilhoso, este Deus eterno, este Deus que nos ama, este Deus que se revelou a nós, Ele está aqui. Ele está aí bem pertinho de você. Ele fala ao nosso coração, Ele nos ensina, Ele nos enche a alma de paz, pois a sua presença é uma presença de paz, de gozo. Este Deus maravilhoso quer trazer para você o verdadeiro sentido da vida. E nós o recebemos, e nós o amamos, e nós o conhecemos, e nós o chamamos para estar conosco a todo tempo. E vamos aprendendo dele, e por ele, e com ele, a andar neste caminho de vida, de paz, a nos alimentarmos da sua presença. Jesus, o pão da vida. O pão é um alimento universal, mundial. Em todas as culturas existe o pão. O pão de cevada, o pão de trigo, o pão de milho, o pão de mandioca. Mas o pão ali está na mesa. O pão. Nós aqui no Brasil comemos o arroz com feijão, é a base da nossa alimentação. Na África eles têm um alimento à base de mandioca ou de milho, aquele, vamos dizer, aquele pirê durinho, aquela massa, não é? A caçava lá no Congo, a papa, que eles pegam com a mão, molham num caldinho de carne ou caldinho que tiver para se alimentarem. Mas o pão aí está, como alimento universal, em todas as culturas. Quando se fala de pão, todos sabem. E nós vamos ver que Jesus, no seu tempo, no seu ministério terreno, ele multiplicou pães e peixes. Vamos ver por que ele fez isso. João 6, de 1 a 9. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para os experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz
que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Bem, este capítulo 6 aqui do Evangelho de João vai nos trazer uma verdade incrível a respeito de Jesus. Ali estava a multidão ouvindo o Senhor, querendo receber seus ensinos. Ali estavam famílias, o marido, a esposa, os filhos. Eles estavam acostumados a viajar em todo o país porque estava chegando a festa da Páscoa. E eles já estavam se preparando para subir até Jerusalém, vindo da Galileia, indo para comemorar a Páscoa, pães asmos, primícias em Jerusalém, no primeiro mês do ano. E então, Jesus se assenta ali no monte, começa a falar das maravilhas de Deus, das coisas de Deus. A multidão está maravilhada. Jesus cura enfermos, Jesus opera sinais, Jesus opera maravilhas. E ele olha para a multidão e pergunta para os discípulos: vamos dar pão para eles, vamos dar comida para eles. Ai, Senhor, tem gente demais da conta. Esse povo todo está indo lá para a festa, cerca de 4.000, 5.000 homens, sem contar mulheres, crianças, é muita gente. Nós não temos tanto dinheiro assim, e mesmo que tivéssemos o dinheiro, onde iríamos comprar esse pão? Aí chega o André e diz: olha, tem um menino, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha o que vai acontecer. No capítulo 6, de 10 a 13, disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. Eu quero mais, me dá mais um para minha esposa, mais um para os meus filhos. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos cheios de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. 12 cestos sobraram daqueles 5 pãezinhos de cevada. Jesus multiplicou o pão para mostrar para a multidão e para mostrar para nós que a palavra de Deus, ela é pão. Ela é como pão, ela é alimento, mas a palavra de Deus, ela é para ser multiplicada. É para ser dividida, repartida com todas as pessoas, sem distinção. Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, todos precisam comer deste pão. Interessante que ali também, além do pão, havia peixes, 2 peixinhos. E é muito interessante esse número 2, 2 peixes. Na Bíblia, o número 2 sempre vai simbolizar Jesus, o Filho de Deus. Jesus foi crucificado entre 2 malfeitores. O da sua direita se converte, o da sua esquerda não se converte e é condenado. E Jesus, assim como ele estava entre esses 2 malfeitores, ele separa toda a raça humana entre 2 classes de pessoas. Os que se arrependem são salvos, os que não se arrependem e são condenados. Jesus dividiu a história em 2 partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus dividiu as Escrituras em 2 partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. 2 simboliza Jesus. Peixes na Bíblia, e principalmente aqui no Novo Testamento, vão simbolizar o povo de Deus. Jesus disse para Pedro: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Para que a gente pesca peixe? Para comer. Eu e você somos peixes pescados. E a nossa vida, a nossa carne, a nossa vida, a nossa experiência vai alimentar as pessoas. Quando eu compartilho a minha vida, eu estou alimentando
outras pessoas. Quando eu compartilho o que eu recebi do Senhor, Jesus multiplicou peixes e multiplicou os pães. Pegaram novamente, recolheram 12 cestos para que nada se perdesse. Aquele pão, um pão especial, o pão que foi multiplicado pelas mãos do Senhor. Sabe, a multidão estava buscando Jesus não pelo que Jesus estava falando, não pelo que Jesus era, mas porque eles já tinham comido do pão. Jesus faz 2 multiplicações de pães e eles então vieram atrás de Jesus. Ah, Jesus dá pão, Jesus dá peixe. As pessoas queriam apenas coisas materiais. Hoje, na igreja, tem muita gente que vem atrás de Jesus só pelas bênçãos. Ah, Jesus cura, cura. Ah, Jesus liberta, liberta. Ah, Jesus me ajuda a arrumar um emprego, ajuda. Ah, Jesus me dá... Sim, mas Jesus tem algo mais importante, a vida eterna. Só que para receber a vida eterna você entra em aliança com Ele, você se torna um com Ele. Olha no capítulo 6 de João, de 24 a 27, que a multidão buscava Jesus apenas pelo pão material. Está escrito: quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. A multidão veio atrás de Jesus e, mestre, quando é que o senhor chegou? Ele olhou para eles e falou: vocês estão me procurando porque estão querendo mais sanduíche, estão querendo mais pão. Mas olha, trabalhem não pelo pão material, vão atrás não do que vocês possam receber, mas trabalhai pelo que é eterno. Buscai as coisas que são eternas. Quem sabe você tem ligado programas na TV, às vezes na Rede Super, tem ido à igreja só atrás de bênção. Quem sabe você tem pedido oração só para receber. Ora por mim, minha mãe está doente, isso assim, eu preciso de uma bênção. Mas Deus quer que você entenda que Ele tem algo mais maravilhoso para você. Vida eterna, pão celestial. Olha aqui o que Jesus disse. A multidão desejava um rei que desse comida ao povo. Verso 28 a 31 do capítulo 6 de João. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer do pão do céu. Ai, que multidão difícil! Viram Jesus curar, viram Jesus abrir os olhos aos cegos, viram Jesus curar leprosos, viram Jesus curar aleijados, paralíticos, viram Jesus dar vista aos cegos e perguntam: que sinais tu fazes? Ora, viram Jesus multiplicar o pão. E eles queriam mais sinais e diziam: nossos pais comeram maná. Por que Deus deu maná? Porque eles não tinham onde comprar comida, onde plantar, onde colher, estavam no deserto e Deus os conduzira ao deserto. Então Deus precisava preservar a vida deles e Deus preserva a nossa vida sempre, sempre. Mas olha, o que Jesus vai responder no verso 32 ao 35, replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu,
O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Assim como aquela mulher, quando Jesus disse da água que ela estava tirando no poço, era uma água que tornava a ter sede, mas que ele tinha uma água viva, que ninguém teria sede quando tomasse. A mulher disse: me dá essa água. E Jesus disse: vai, chama o seu marido e vem cá. Ela respondeu: não tenho marido. Você falou bem que não tem marido, porque a situação que você vive não é legal. Você já teve 5 maridos e esse agora não é seu marido. Senhor, tu sabes a minha vida, tu és o profeta, o Messias. Ele disse: sim. E ela então começa a perguntar a Jesus sobre a adoração. Ela compreendeu quem era Jesus. Ela chamou toda a sua cidade para vir conhecer Jesus. É isso, é isso. Ela experimentou daquela água viva, ela experimentou crer em Jesus. E é o que Jesus está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês precisam crer em mim, crer nas minhas palavras, crer no que eu estou ensinando. Precisam crer. Mas será que o povo creu? Jesus é o pão da vida. E ele diz: quem vem a mim jamais terá fome. A vida eterna está em Jesus. No versículo 36 ao 40 do capítulo 6 de João, ele diz: porém eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo que a vontade de Deus, que o verdadeiro pão que desce do céu é Ele. O Pai é que está dando este pão, assim como o maná no deserto vinha do céu, foi chamado de o pão dos anjos, o pão do céu. Jesus disse: o verdadeiro pão é meu Pai que dá. É a vida eterna, sou eu. Eu sou o pão da vida. Para nós hoje já é mais fácil a gente crer, ouvir essas palavras e crer no que Jesus disse, porque realmente em toda a história nós vamos ver Jesus alimentando, Jesus curando, Jesus libertando e Jesus trazendo vida, vida eterna a todos os que o buscam, a todos os que o amam. Mas para eles, ouvir aquelas palavras, eles ficaram escandalizados. Eles ficaram assustados e começaram a murmurar. Veja a murmuração dos judeus sobre Jesus como pão do céu. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, diz, desci do céu? Eles não podiam entender. Eles pensavam: como que ele diz que desceu do céu? Nós conhecemos a família dele, nós vimos esse menino crescer aqui, nós o vimos trabalhando na carpintaria. Como ele está dizendo que desceu do céu? Muitas vezes o inimigo traz questionamentos na mente, na sua mente. Eu não creio em Jesus. Isso não é para mim. Eu
pequei demais. Ah, não tem jeito para a minha vida. São questionamentos mentirosos. O Senhor veio para todo ser humano e Ele enche a vida e satisfaz a todo que nele crê. Todo que nele crê. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Eu sou. Eu sou é um nome de Deus. Eu sou o que sou foi a revelação de Deus para Israel. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, Ele está dizendo, eu sou um com o Pai. Eu sou Deus, eu sou provisão, eu sou alimento, eu sou sustento, eu sou vida. Eu sou o pão da vida. Não o pão que comemos e dissolve e as suas proteínas e o carboidrato e a glicose, tudo ali é quebrado no estômago. Não! O pão da vida que entra em nosso espírito e gera vida. Esse pão que traz luz e energia para viver as coisas espirituais. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. João 6, 43 a 48. Respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Uau! Ouvir aquele jovem de 33 anos dizer, eu sou o pão da vida, não era fácil. Os discípulos ali estavam, muitos que seguiam o Senhor, estavam tentando entender o que Jesus dizia. Eu sou o pão da vida. É muito importante saber que todas as alianças firmadas de Deus com Abraão, de Deus com Isaac, Deus com Jacó, Deus com os patriarcas e no Antigo Testamento, todas as alianças ali, até para ungir um rei, consagrá-lo, havia banquetes, havia comida, havia pão. Quando Abraão viu Deus e os dois anjos, se prostrou diante deles e disse, fiquem comigo, eu quero hospedar vocês. Vamos fazer pão, disse para Sara, amassa depressa 2 medidas de pão, bem gostoso, e eu vou preparar o novilho cevado. As alianças implicavam em pão. Lá no Antigo Testamento, a primeira menção de pão e vinho foi com Melquisedeque visitando Abraão. Jesus instituiu a ceia, pão e vinho. O pão simboliza morte. Jesus, ao dizer que Ele é pão, Ele estava dizendo, eu terei de morrer no lugar de vocês. Jesus, dizendo da sua carne e do seu sangue, Ele estava dizendo, o meu sangue vai ter de sair das minhas veias, escorrer pelo meu rosto, pelas minhas costas, minhas mãos perfuradas, meus pés, pelo lado que será perfurado pela lança do soldado. Eu terei de morrer. Eu terei de entregar a minha carne e o meu sangue. Por isso Jesus diz sobre comer a sua carne e beber o seu sangue. Só que eles não entenderam, vamos ver. João 6, 49 a 54. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne?
Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus vai instituir a ceia com estes dois elementos, pão e vinho, simbolizando o pão a sua carne, o pão a sua morte, o vinho, o seu sangue, a sua vida. A vida está no sangue. A carne para nada aproveita. Nós vamos ver aqui que Jesus é o verdadeiro pão que desceu do céu. E o pão simboliza a morte. É o trigo moído, misturado com água e levado ao fogo. Jesus, ele disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Ele veio como trigo para dar a sua vida, para ser moído. Isaías 53 diz, ao Pai agradou moê-lo, fazendo enfermar. Ele é o trigo que foi moído ali na cruz, moído literalmente com os açoites. Ele foi moído, misturado com água do Espírito, a palavra, cumprindo toda a palavra de Deus, levado ao fogo da provação, ao fogo da entrega. Jesus foi totalmente entregue como oferta suave ao Pai por toda a humanidade, ali na cruz, ali na cruz. Ele estava fazendo uma aliança conosco. Ele é o pão que desceu do céu. Mas Jesus explicou, quando eles estavam assim confusos, Jesus disse em João 6, 60 a 63, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido as palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode suportar? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Jesus explicou, não é carne, não é beber o meu sangue, é espiritualmente falando, é ter aliança comigo, é ser um comigo, é fazer aliança com os céus, é se tornar filho de Deus. Você já é filho de Deus? Experimentou comer do pão vivo que desce dos céus e se alimentar dele? Vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo, Senhor, como eu preciso de Ti, como a Tua palavra é maravilhosa e me ensina e abre o nosso entendimento. Eu me entrego a Ti para fazer aliança contigo, para ser um contigo, para ter a vida eterna. Me alimento de Cristo, me aproprio de Cristo. Perdoa os meus pecados, lava o meu coração, dá-me um novo coração e faz de mim um filho Teu. Eu me entrego a Ti para ser Teu todos os dias da minha vida, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como é bom orar e saber que o Senhor nos ouve e Ele fez uma aliança com você. Fique firme, se alimente da palavra de Deus, cresça espiritualmente. E até o nosso próximo encontro, no próximo programa, quando estaremos aqui compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!